Hoje, né, nesse culto, tinha outro irmão para pregar, né? Nosso amado irmão Pablo, chamou o irmão que eu conheci, que é uma bênção, já vi ele ministrando na igreja, é bênção pura, só que hoje tinha culto na matriz dele, né? Que é o jovem Ezequiel. Ali, um jovem de 16 anos, né? Que acho que fez 17 agora, né? Mas aí ele pediu perdão, pediu desculpa, mas não tem problema. Sabe por que ele não veio? Porque Deus não quis, porque tudo é Deus que faz. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Deus não quis, aleluia. Por outro lado também, Deus me mostrou esta palavra, irmão, aleluia. Eu comi esta palavra aqui, irmão, aleluia. Você tem que ver que coisa tremenda. Às vezes, já deve ter acontecido com você, de você ler uma palavra, né, você que tem a sua oportunidade, e depois você esquece, né, o que você leu. Mas na hora, assim, Deus vai te dando algo, e você vai recebendo, mas na hora Deus você esquece. Glória a Deus que você esqueceu, mas aquilo que você lembra, você fala, né? Então, aquilo que Deus me lembrar, irmão, aleluia, espero que você seja edificado, aleluia, né? E aprenda algo aqui que eu confesso que eu estou aprendendo agora nesta palavra, aleluia, depois de 30 anos. Jesus, irmão, vai fazer um discurso após ele curar um cego. Se você ler aqui o capítulo 9, né, vai falar da cura do cego. Deixa eu baixar um pouquinho aqui no microfone. Você vai ver que o cego, irmão, Jesus curou o cego e todos se levantaram contra Jesus e contra o cego. E depois Jesus encontra o cego fora do templo, né? Você vai ver aqui no capítulo anterior, porque deixa eu explicar uma coisa. Essa ideia de capítulos e números em cada versículo veio muito depois. Antigamente não era assim. O livro de Atos era apenas um rolo de livro, um pergaminho que se abria assim. Havia papel higiênico, só que grande, né? Se abria e ia esticando assim, de muitos metros de tamanho, era aquele rolo grande, né? E a pessoa carregava aquele rolo, aleluia, e não tinha capítulos, né? E números, nem títulos nos livros, era um rolo só, aleluia. Então o capítulo 9 e o capítulo 10 é um livro só, uma coisa só, um discurso só, um acontecimento só, né? Claro que com o capítulo desse ficou melhor para nós acharmos, né, irmãos? Mas Jesus está falando sobre várias coisas aqui. Está falando sobre uma porta que existe, está falando sobre o pastor, está falando sobre ovelhas, está falando sobre a Cristo, sobre curral, aleluia. Tem muita informação nesta palavra. Por quê? Ele encontrou aquele cego depois, o cego foi expulso do templo, porque o cego, ao ser curado, ele foi no templo, né? E no templo perguntaram: quem te curou? Ele falou: foi um homem chamado Jesus, fez lodo e mandou, cuspiu e eu me curou, aleluia. Né? E a Bíblia vai dizer então que expulsaram ele, e ele encontrou Jesus do lado de fora do templo. Escuta isso, irmão, aleluia. Porque eu não sou melhor do que você, mas será que só eu consigo enxergar isso? Ele encontrou com Jesus fora do templo. Sabe o que Deus me ensina aqui? Que tem lugar, aleluia, que Jesus não está dentro. Tem templos que Jesus não está dentro. Vou falar mais claro, aleluia. Aí você fala: nossa, tem. Vai lá na igreja da carta, a igreja de Laodiceia. Eles que estão na porta aí, bate sim, está batendo porque estava fora. Aleluia. E Jesus não encontrou este cego dentro do templo, mas fora. Isso quer dizer que aquele cego, se dependesse de encontrar Cristo dentro do templo, não ia encontrar. Aleluia. Foi encontrar Jesus fora do templo. E Jesus começou então a falar isso que nós lemos. Aleluia. Ele vai dizer: na verdade eu vos digo que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, não entra, né, pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão salteador. Em primeiro lugar, Jesus está falando que é um curral. O que é um curral, irmão? É uma cerca, é um lugar, né, aleluia, em que bota ovelhas, bota cavalo, bota vaca, para receber sal, que é a ração do animal, para receber milho, seja lá o que for a comida, para comer capim, e para receber uma marca de queimado, assim, que é a marca do dono. Já viu como é que marca cavalo, não é assim? Marca assim o couro, né, com aquele ferro quente, e marca. E ali fica e fecha-se aquela cerca, aquele curral. E Jesus vai dizer que esse curral existe, né? E ele vai dizer que ele é a porta. Vai dizer também que existe, quem não entrar pela porta, ele vai falar aqui no verso 9, não sei quem está prestando atenção, quem prestando atenção na leitura, vai ver, que ele vai falar que ele é o que no verso 9? Ele é a porta. Aleluia. E ele vai dizer que quem não entrar pela porta, sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aleluia. E sabe o que Deus me revelou nesta palavra? Aleluia, uma coisa muito tremenda, irmão. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Primeiro guarda isso, que existe um curral é para isso, para guardar o animal, para deixar o animal preso. Aleluia. E Jesus vai dizer que aquele que entra na porta é o pastor das ovelhas. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que no curral, aleluia, as ovelhas eram tosquiadas, tá? Você sabe que a ovelha, ela é a maior produtora de quê? De algodão de lã, né? Ele pega, a ovelha era tosquiada, aleluia, só que depois que ela é tosquiada, demora-se um tempo, a lã cresce de novo, né? E dá leite também, né? Dá carne. Alguns, eles
exploram, né, a tosquia, tira aquela lã, vive só disso, vai tosqueando a lã, e quando a ovelha está velha, eles vão lá e degolam e vendem a carne. Aleluia! E sabe o que Jesus mostra lá em Ezequiel 34? Em Ezequiel 34, né, na sua casa você lê, Deus vai falar assim, dos pastores, vai dizer assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz, né? Ai dos pastores de Israel, aleluia, que apacentam-se a si mesmo, apacentam as ovelhas. Comeis a gordura, né? Se vestis da lã, aleluia, bebeis a gordura, se vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aleluia. A fraca ele não fortaleceu, né? A perdida ele não buscou, a quebrada ele não ligou, a enferma ele não curou, mas apacentava com rigor e dureza. Aí Jesus disse: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Aleluia. A fraca eu fortalecerei. Aleluia. Se você está fraco, Deus vai te fortalecer. Aleluia. A doente eu curarei. Se você está doente, Jesus vai te curar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A quebrada eu ligarei. Talvez você está quebrado, algum problema sério na sua vida espiritual, sentimental. Aleluia. A desgarrada ele vai trazer. Ele vai trazer quem se desviou. Aleluia. E ele termina dizendo: mas a gorda eu despedaçarei. O que é a ovelha gorda? Não cuida das outras. Deus te chamou para cuidar. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. E ele vai falar isso sobre os pastores. O que isso tem a ver? Porque mais na frente Jesus vai falar assim: eu sou o bom pastor. Aleluia. Só que neste curral, irmão, e você vai ver mais na frente, você vai ver que existe curral e existe aprisco. E você vai entender já esta palavra. Este curral, irmão, nada mais é do que a lei. Essas pessoas estavam presas por uma cerca, e essa cerca limitava essas ovelhas. Aleluia. Não pode ir para lá, tem uma cerca. Aleluia. Não pode ir para cá, tem outra cerca. Não pode ir para lá, tem outra cerca. Aí você fala assim: a lei é uma cerca que protege. Não necessariamente, porque ele vai dizer que tem um ladrão que entra por outra parte para roubar a ovelha. O lobo entra por cima, rouba a ovelha, foge. A ovelha pode morrer de doença, né? Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai dizer, então, irmão, se você for ler o livro de Gálatas, capítulo 3, 23, vai dizer que antes que a fé viesse, presta atenção nisso, estávamos, né, encerrados, presos debaixo daquela lei, daquela fé que se havia de se manifestar. Antes que a fé viesse, estávamos presos debaixo, né, da lei para a fé que havia de se manifestar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: antes que a fé viesse, nós tínhamos uma cerca chamada lei, né, mas agora que a fé veio, não temos mais a cerca. Aleluia. Aí você entende, me faz entender melhor. Vamos entrar aqui mais profundo. Jesus vai dizer no verso 3: a este que é o pastor, que é Jesus, ele abre, o porteiro abre a porta, chama as ovelhas pelo nome e as tira para fora. Aleluia. E quando atira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Aleluia. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguiram o estranho, antes fugiram dele porque não conhecem a voz do estranho. O que Jesus está dizendo? Aleluia. Que as ovelhas, irmão, têm que sair do curral onde estão presas. Aleluia. Aí você fala: então eu estou livre para fazer o que quiser. Não, porque ele está dizendo assim: a estas ovelhas ele tira do curral, aleluia, da prisão que o homem as colocou, e vai na frente. Jesus vai na minha e na sua frente. Quem pode dizer aleluia? Ele está na nossa frente, ele é o bom pastor e tira você de todo o jugo do homem, irmão. Aleluia. A esse, aleluia, tira para fora. O que a Bíblia está ensinando aqui, irmão? Se você for olhar direitinho, aleluia, escuta isso. Livro de Pedro, né, 1 Pedro capítulo 2, verso 25, vai dizer que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas temos voltado ao sumo pastor, que é Jesus, e ao bispo das nossas almas. Aleluia. Como você vê Jesus? Apenas como alguém que morreu pelo seu pecado? Não, ele é um pastor presente, é bispo da nossa alma. Como pastor, aleluia, a Bíblia diz, Isaías 40, verso 11, que ele apacentará os seus cordeiros e carregará no seu colo. Aleluia. Olha o cuidado de Jesus com a sua vida. Aleluia. Lembra da parábola da ovelha desgarrada? Quem lembra disso? A Bíblia vai dizer que qual homem que tendo 100 ovelhas, né, 100 ovelhas e uma se desgarrando, ele não deixa as 99 e vai atrás de uma só. Se você tem 100 ovelhas, 100 bichinhos, seja lá o que for, no rebanho, e uma se perder, sabe o que você vai fazer? Qualquer um de nós? Deixa para lá, vou perder essa muito. Tem muito aqui ainda. Deixa uma para lá, que se perdeu. Mas Jesus não. A Bíblia diz que ele deixou as 99 no aprisco, em segurança, foi atrás daquela ovelha,
aleluia, achou ela tremendo, doente, e o que ele faz? Não deu uma varada, pegou a ovelha, né? Voltou nas costas, aleluia, carregou a ovelha, chegou lá, botou ela de volta e houve alegria. O que significa isso? Aleluia. Ele não esperou a ovelha voltar, ele foi atrás. Sabe que você está aqui? Porque Jesus é o bom pastor que te trouxe. Você é ovelha, vem fazer aleluia. Você é uma ovelha cuidada. O Senhor colocou nas costas e trouxe, aleluia, né? Este é o cuidado do bom pastor. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Então o que mais significa isso? Jesus, você tem que ver ele como o pastor da sua vida, aleluia. A Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 13, né, sobre os pastores homens. Existe pastor homem? Existe, né? Está escrito que você tem que observar a vida do pastor, a fé dos quais você deve imitar, né? E você deve obedecer. Para quê? Para que você não faça isso gemendo. Ou seja, ou você vai obedecer bem ou gemendo, né? Você obedeça. E diz também que o pastor é alguém que vai dar conta da sua vida para Deus. Sabia disso? Aleluia. Sabia que cada pastor vai dar conta da sua vida? Se você vai numa igreja e o pastor te jogou para fora, você que jogou você para fora. Você está aqui, né? Glória a Deus. Mas você está num lugar que alguém jogou alguém para fora e aquela pessoa morrer no mundo, quem jogou ela para fora vai ter que prestar conta com Deus. Aleluia. Aí você fala, ainda bem que eu não sou pastor, mas sabia que em Ezequiel 34, depois você lê o capítulo todo na sua casa, está escrito assim. Jesus vai falar sobre os pastores, sobre as ovelhas. Ele vai dizer assim: e vocês, ó ovelhas minhas, eis que uma escorneai a outra, né? E lança fora uma, lança fora a outra. Aleluia. Eis que requererei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O que significa isso? Que você é uma ovelha, você não pode escornear outra ovelha. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Porque eu sei que aqui não tem isso, mas tem lugar que está uma ovelha batendo na outra, não é? Aleluia, está uma ovelha jogando a outra por fora, aleluia. Né? E Deus vai requerer, se uma alma morrer lá fora no pecado, né? Sem Jesus, no dia do juízo final, porque o crente, na verdade, o crente não passa para o juízo final, né? Mas aqueles que não são crentes, Deus vai chegar diante do juízo e Deus vai falar assim: cadê aquela alma que você jogou lá no mundo? Aleluia. Porque você maltratou, porque você fez isso ou aquilo com ela, e aquela pessoa morreu no pecado, e ela está no inferno agora, aleluia. Aí você fala assim: o que eu faço então agora? Então, se você brigou com alguém, vai lá e reconcilia-te com essa pessoa. Aleluia. A Bíblia diz isso, né? Você já leu a parábola do credor incompassível? Que coisa tremenda. Jesus contou outra parábola, ele diz assim: certo homem tinha 2 devedores, né? E ele perdoou ambos. Não, essa aí já é outra. Certo homem, né, lhe devia 50 dinheiros, vamos dar aqui, 50 reais. Aleluia. E aí o que aconteceu? 50 reais. E ele falou assim: paga o que tu me deves, porque senão eu vou vender tua família como escravo. E a Bíblia diz que aquele homem suplicou, implorou, e aquele homem falou assim: está perdoado a tua dívida, então te perdoei. E ele foi muito feliz. Passou lá na frente, encontrou uma pessoa. Essa pessoa que foi perdoada, chegou lá na frente e encontrou uma pessoa que lhe devia 50 centavos. Quanto que ele foi perdoado? 50 reais. Ele encontrou uma pessoa que devia ele 50 centavos. Ele falou assim: paga meus 50 centavos. E aquela pessoa disse: eu não tenho. Paga. E a Bíblia diz que ele não perdoou. Ele falou assim: paga, senão eu vou te botar preso agora. Não perdoou. E a Bíblia diz que isso chegou lá no Senhor, que tinha perdoado o outro de 50 reais. E falou assim: ó, aquele teu servo que tu perdoou 50 reais, encontrou outro que devia 50 centavos e não perdoou. Aí mandou chamar ele e falou assim: mau servo, não te perdoei a tua dívida? Não devia tu também perdoar o teu próximo? Aleluia. E encerrou ele na prisão até que pagasse o último centavo. Claro que eu botei 50 reais, mas era muito maior a dívida, porque a nossa dívida de pecado ninguém poderia pagar, era muito grande. Aleluia. E Jesus foi lá e te perdoou. Assim que a Bíblia também ensina: se ele te perdoou uma grande dívida, perdoe uma pequena dívida. É, irmão, tem pessoa que não perdoa. Aleluia. Eu não falo com ela, não quero saber, eu tenho ódio dessa pessoa. Aleluia. Né? Como na verdade Jesus ensinou a gente a perdoar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então a Bíblia vai falando, irmão, que tinha essa cerca, tinha esse curral, e Jesus vai dizer que as suas ovelhas ele tira do curral e chama pelo nome. Sabia que o profeta Isaías disse que o Senhor nos pôs um nome e ainda pôs em nós um sobrenome que a gente nem sabe ainda. Aleluia. Você tem um sobrenome que você nem conhece.
aleluia, que o Senhor já colocou nos seus filhos. Está lá no profeta Isaías, aleluia, né? E diz a Bíblia que ele chama pelo nome. Ele não chama a multidão nem todo mundo, não. Ele conhece cada um pelo nome, aleluia. É um chamado individual, aleluia. Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não segue o estranho, aleluia. Chegou o tempo do crente começar a ver Jesus como seu pastor e ser guiado pelo bom pastor que é Jesus. Chegou o tempo do crente, aleluia, entender que Jesus é o pastor dela, aleluia. Quem é o pastor, Fábio? Então, apenas um garçom que serve a mesa da palavra. Quem pode dizer aleluia? O teu pastor é Jesus, é Ele que te guia, Ele te conduz, aleluia. Né, irmãos? E a Bíblia fala aqui sobre mercenário. Mercenário nada mais é do que um soldado que vai para a guerra lutar, não em favor do seu país porque é patriota ou porque ama a nação. Ele vai lutar por causa de quê? Por causa do dinheiro. Mercenário é isso. Ele vai para a guerra por causa do dinheiro. Aleluia. Ele vai lutar por causa do dinheiro. Aleluia. Jesus fala assim, que o mercenário, aleluia, quando vê o ladrão, ele foge e as ovelhas são arrebatadas e são dispersas. Foge porque é mercenário, né, pastor? O que significa isso? O que tem por aí de pessoas que trabalham para Jesus por dinheiro não está no gibi. E Charles Spurgeon, um pregador antigo, ele disse que qualquer que trabalha para Deus por dinheiro trabalhará para Satanás por um salário maior. E é uma verdade, aleluia. E o mercenário, ele não faz por amor, ele faz porque ele recebe. Vai para a guerra, ele vai, né? Aleluia. Está vendo essa guerra da Ucrânia? Lá na Rússia tem um tal de Wagner Group, que é um grupo de mercenários. Pagou, ele vai para lá. Tem até brasileiro no meio. Você pessoa pode ir para lá, se alistou nesse grupo, recebe o salário e vai para lá para lutar na guerra. E tem pessoas que vivem assim, vai de guerra em guerra, recebendo dinheiro, né? Alguns morrem para lá, também não estão nem aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que fazem por dinheiro. Aleluia. Eu sei que não tem ninguém assim, mas aquele que trabalha por dinheiro, ele não está preocupado com a tua vida. Aleluia. Ele não vai estar preocupado com aquilo que você está passando, como é que está a sua vida, como é que está a sua vida espiritual. Se você vem para a igreja e se alimenta, se você está firme com o Senhor, Ele não vai ter vida de oração para poder te sustentar em oração. Porque às vezes você está fraco, ou às vezes você está enfrentando uma situação difícil, mas tem alguém em algum lugar orando por você. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para a multidão quando foi multiplicar pães e peixes e viu uma multidão como ovelhas desgarradas sem pastor, né? Aleluia. Então, se você é uma ovelha do Senhor, entenda que o Senhor Jesus é o teu pastor. Nesta noite, Jesus está sendo apresentado para você não só como aquele que morreu e ressuscitou, mas também como seu bom pastor. Aleluia. E o pastor, irmão, ele cuida das ovelhas. O mercenário, aquele que não está interessado em cuidar das ovelhas, ele está interessado em ver o que a ovelha tem para dar. Em muitos lugares você vai ir e vão estar interessados. Até falar só no microfone que só interessa para nós. Em muitos lugares você vai ir por aí e eles vão querer saber de quanto é o teu dízimo. Porque a igreja vale quanto paga. Aleluia. Ou os irmãos. Se você tiver um bom dízimo, você vai subir até no púlpito e pregar. É ou não é? Vai até falar, vai trazer a mensagem, aleluia. Mas aqui eu estou me lixando para saber quanto é o teu dízimo. Quero saber se você é uma alma valorosa para Deus. Quem pode dizer aleluia? Se você tiver R$1 de dízimo, você tem valor. Se você tiver 1000, você tem valor. Aleluia, todos têm valor para Deus. Não por aquilo que você tem para dar, mas sim por quem você é. Você é uma alma comprada pelo sangue do Cordeiro. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Eu não quero saber da tua lã, não quero saber, aleluia, daquilo que você tem para dar. Quero saber que aquilo que você é, e você é uma ovelha para o Senhor, que é o teu pastor. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Faz a acepção de pessoas, irmão, aleluia, em muitos lugares, aleluia. Por quê? Porque se você for uma pessoa rica e tiver boas condições, você vai ser bem tratado, as pessoas vão na sua casa, vão atrás de você, aleluia, vão te chamar para almoçar fora, mas me pergunta qual pastor que já foi lá, que você foi de uma igreja que foi atrás de você, aleluia, nenhum. Porque não querem saber de você, querem saber quanto você tem para dar. Assim está cheio de mercenários por aí que trabalham para Jesus por dinheiro. Aleluia. Pega ele, Jesus. Isso é mais sério do que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque naquele grande dia tem pessoas pensando que vai para o céu, mas não vai. Por quê? Estavam na igreja, que era o clubinho social. O que é o clubinho social? Eu vou lá na igreja hoje para ver a irmã, para ver o irmão botar o assunto em dia. Você veio na casa do Senhor para servir o Senhor, para ouvir a palavra e servir a Ele em orações, em glória, em adoração ao Rei dos Reis. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Esta é a igreja do Senhor, irmão, aleluia. Não é um ponto de encontro, é um ponto de encontro entre homens, é um ponto de encontro de você com Deus. Aleluia. Então Jesus, Ele é o bom pastor. Aí você diz assim: nossa, eu nunca pensei que Jesus
fosse assim, ele é tão atuante como bom pastor, irmão, aleluia, que a Bíblia diz que ele chama pelo nome. O que significa isso? Aleluia, que você vai ter um encontro pessoal com ele, aleluia. E ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não seguirá o estranho. Eu vi um vídeo esses dias, você deve ter visto também, que viralizou. O cara, um monte de gente chama as ovelhas não atende. Aí vem o cara lá, o cara chama as ovelhas e as ovelhas vêm até ele. Por quê? Porque ele é o pastor. Então as pessoas que não eram pastor, né, chamavam as ovelhas nem atendiam. Agora o cara, as ovelhas, como ouviram a voz do cara que estava acostumado a chamar elas para dar alimento, todas vieram correndo e falaram, mé. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então Jesus, ele está se apresentando para você nesta palavra, para nós, como o bom pastor. Aleluia. E o salmista Davi, irmão, ele vai dizer, por quê? Diz Jesus, no Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Primeira coisa que você vai entender quando você é pastoreado por Jesus. Porque talvez você já fez essa pergunta, se o pastor é pastor, Fábio é pastor, então qual é o pastor dele? O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Ele vai dizer, deitar-me faz em verdes pastos. Escuta isso. Jesus não leva a sua ovelha para pasto seco, grama seca. Aleluia. O Senhor alimenta o seu povo. Aleluia. Jesus alimenta de grama verde. Aleluia. De alimento vindo do céu. Aleluia, né, irmãos? Ele não vai dizer que leva o seu povo para pasto seco. Aleluia. O Senhor quer alimentar o seu povo. Aleluia. E Davi vai falar com o Senhor, meu pastor. Escuta isso. Lembra que Davi, aleluia, isso eu aprendi ainda agora, está fresquinho. Lembra que Davi, ele vai ser ordenado, né? Vai ser ungido como o quê? Como rei. Aleluia. E quando ele foi ser ungido como rei, porque Saul tinha desobedecido, Deus vai falar assim, eis que achei um homem segundo o meu coração para fazer minha vontade. E Saul vai falar com Samuel, né? E Samuel vai falar assim, não, o Senhor já te rejeitou. Deus já escolheu para si um homem segundo o seu coração para fazer a sua vontade. Aleluia. Então ele vai e unge Davi, né? Aleluia. Davi, segundo a vontade de Deus, que é um segundo a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que ele, para defender as ovelhas, ele matou o quê? O leão e o urso. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que a Bíblia não vai dizer sobre este acontecimento. Fala sobre várias coisas, sabe, lutando com o gigante, mas não vai contar esse acontecimento que ele matou por amor das ovelhas, o leão e o urso. Nós só sabemos que ele matou o leão e o urso, porque quando ele foi lutar contra o gigante, ele falou, Deus me usou para matar o leão, matar o urso, e Deus vai me usar para matar esse gigante. Isso quer dizer que se ele não falasse isso naquele momento, nós nem iríamos saber, porque era algo oculto, era um mistério dele com Deus, algo que ninguém viu, ninguém filmou, ninguém registrou, era algo, uma experiência muito pessoal, um mistério de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é nosso bom pastor. Davi era um pastor, segundo o coração de Deus, que é uma figura do pastorado do próprio Senhor Jesus. Aleluia. E em Jeremias capítulo 3,15 vai dizer que nos últimos dias Deus vai levantar pastores segundo o seu coração. Aleluia. Então Davi, ele livra as ovelhas e ele arrisca o quê, irmão? Brigando com o leão. Eu nunca vi alguém brigar com o urso, com o leão, sem arriscar a sua própria vida, né, irmãos? Eu nunca ouvi falar que alguém lutou contra um leão e contra um urso e saiu vivo. Então Davi está dando a própria vida pelas ovelhas. E Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas para tornar a tomá-las de volta. Aleluia. Então Davi, o pastorado de Davi nada mais é do que uma figura do pastorado de Jesus. Davi, aleluia, está dando a vida para salvar a ovelha e Jesus já deu a vida para salvar as ovelhas. Quem é a ovelha? Diga aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor Jesus já deu a vida para salvar as suas ovelhas. E Ele vai dizer, mas quem não é a minha ovelha não me ouve. Aleluia. Então se você não der ouvido para Jesus como teu pastor, tu não é ovelha, tu é cabrito. E você sabe que cabrito vai ficar à esquerda no dia do juízo, né? À direita ele vai plantar. Vai lá depois dele, Mateus capítulo 24 ou 25, vai dizer que ele vai plantar as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Aleluia. As ovelhas vai dizer, vinde bendito meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, não é isso? Tive sede e me deste de beber. Tive nu e me vestiste. Aleluia. Fiquei enfermo e fosse me visitar. Fui forasteiro e me hospedaste. É muita coisa, irmão, que nós temos a oportunidade de fazer. Ela sabe disso, que quando a gente morava aqui, bateu umas 2 pessoas de outro país, irmão, para... Estou procurando lugar, não sabia falar direito, para hospedar-me, vim de lá até aqui, pelo mundo. É mentira ou verdade? Eu falei, mas eu pensei, mas
Tanta gente crente aí que ninguém te deu lugar para morar, para ficar. E como era um conhecido no primeiro mão, ninguém nem sabia falar, fica aí. As crianças tudo pequenas, né? Não, era uma mulher que veio pintar um magistério e depois veio outro de outro país que era da Ucrânia ou Rússia, um país que estava em guerra, cheio de marca de corte, falou que tinha sido jogado como refugiado no meio de um rio, o rio veio levando ele, ele salvou, contou uma história, passamos a noite conversando. O detalhe é que depois que nós dormimos, no outro dia todas as dores tinham sumido. E sabe o que a Bíblia diz no livro de Hebreus? Sejais hospitaleiros, porque alguns não sabendo hospedaram anjos. Aleluia! A Bíblia é tremenda, irmão. A Bíblia vai dizer naquele dia, Jesus vai dizer, fui forasteiro, me hospedaste. Então as ovelhas vão dizer assim, Senhor, quando eu fui forasteiro, quando eu tive fome, como eu tive preso, quando tu teve preso, eu fui te ver, quando foi que tu teve doente, eu fui te visitar. E Jesus vai dizer o quê? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Aleluia. Quando você faz um pequenino, um servo de Deus, você está fazendo para Jesus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. A intimidade de Jesus é tão grande com a igreja, irmão, que quando Saulo persegue a igreja, eu sempre falo isso, vou falar de novo, aleluia, para ficar gravado na tua vida. Jesus não vai dizer, Saulo, Saulo, por que persegue este povo? Não. Ele vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. Tocou em você, está tocando em Jesus. Aleluia. E se não parasse por aí, ele vai dizer para os que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede, tu era ruim, hein? Tive sede e não me deste beber, aleluia. Tive nu, não me vestiste, aleluia. Fui forasteiro, não me hospedaste, fiquei enfermo. Eu creio, eu estou aumentando um pouquinho só para entender, tá? Jesus vai falar, não me visitaste, não estava enfermo, deve ter até torcido para morrer, né? Porque tem gente que está assim, está no hospital, tomara que morra, aleluia. Aí eles vão falar, mas quando, Senhor? Eu te vi com fome e não te dei comida. Quando, Senhor? Olha só, olha a simulação. Quando, Senhor? Que eu te vi assim? Eu nunca te vi assim, Senhor. Quando foi? Jesus falou assim, vai falar assim. Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então nesta noite, irmão, Jesus nos vê como ovelhas. E nós temos que ver Jesus como nosso pastor. Então se Ele é teu pastor, nada te faltará. Não vai faltar, irmão. Aleluia. Aí você fala assim, e qual é o fundamento da importância disso? Veja o que diz o verso, aleluia, 8. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí ele vai falar também, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, não é isso? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você pode ter pensado que isso aqui está falando do diabo, mas não está falando do diabo, está falando do homem. Aleluia. Porque ele vai dizer, todos que vieram antes de mim, antes de conhecer Jesus como pastor, vieram pessoas prometendo para o povo a salvação, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que eram aqueles homens religiosos, aleluia, mas não tinha salvação nenhuma. E Jesus vai falar, todos que vieram antes de mim. Quem veio antes de Jesus, irmão? Se Jesus é o próprio Criador, Ele é o primeiro. Ninguém veio antes de Jesus, aleluia. Mas aqui ele está falando relacionado à sua vida na terra como Salvador, como pastor. Todos que vieram se apresentando como alguma coisa antes de Jesus, não era Salvador nenhum, era ladrão, aleluia. E o ladrão vem para roubar o que? A tua fé. Quando você está encerrado debaixo de lei, a lei, a Bíblia diz que não é da fé. O que significa isso? Tomar a Deus, que Deus ilumine os teus olhos, o teu entendimento para você entender. Aleluia. Quando, irmão, diz que ele chama pelo nome, significa que para sair do aprisco da lei, da servidão do homem, aleluia, é só se ele chamar. Tem pessoas que você prega a graça para ela, a justificação pela fé, prega o evangelho para ela, ela não obedece. Nós pregamos em Romanos capítulo 10, semana passada, e no final vai dizer assim, nem todos obedecem o evangelho. Aleluia. O que é obedecer o evangelho? É entender o meio pelo qual Jesus quis nos salvar. Aleluia. Então ela acha que toda a igreja é boa. Não é toda a igreja que é boa, irmão. Tem igreja que não é boa, não. Sabe por quê? Porque não prega Jesus. Fala de tudo, menos de Jesus. Aleluia. São pessoas que estão dentro do aprisco, não do aprisco, do curral, sendo marcada pelo dono, você tem um dono. Aleluia. Chamei uns dois aqui para pregar. Os irmãos falaram assim, não, porque eu tenho que, não posso ir aí não, porque o pastor vai brigar. Aleluia. Você não está falando para você não obedecer seu pastor, aleluia. Mas você não pode ser tido como ter um dono sobre você que te marcou, aleluia. O único dono que nós temos é o Rei da Glória, e Ele nos marcou com o selo do Espírito Santo, aleluia. E uma vez que Ele nos marcou, Ele vai na nossa frente, aleluia, sempre nos guiando, irmão.
A Bíblia diz que a ovelha não segue a voz do estranho, porque não conhece a voz do estranho. Aleluia. Mas segue o pastor. Então todos que vieram antes do Senhor são ladrões e salteadores. Qual a diferença? O ladrão é aquele que rouba, o salteador é aquele que fica espreitando no caminho para roubar. Ih, lá vem uma vítima, deixa eu roubar. Aleluia. Sabia que o livro de Atos fala um monte de vezes, chama a igreja, que nós chamamos de igreja, e as pessoas chamam de denominações, né? Assembleia Batista, mas no livro de Atos eles chamavam as pessoas que eram cristãs, falavam que as pessoas estavam no caminho. Paulo vai dizer: eu persegui este caminho. Aí as pessoas falam: não, eu sou do caminho. Aleluia. Você está no caminho. Aleluia. Se alguém perguntar qual é a sua religião, ela fala: não, eu sou do caminho. Aleluia. O que é o caminho? Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E nesse caminho vai na nossa frente, irmão. Aleluia. Ele sabe o que você está passando. E se você continuar citando o Salmo 23, que até uma criança sabe, você vai ver que deitar e fazer de baixo, guia mansamente o quê? Águas tranquilas. Aleluia. Deus não quer você na turbulência. E na turbulência, a Bíblia não vai mostrar Jesus dormindo, mas foi o único momento que vai mostrar Jesus dormindo. É onde? Na hora da turbulência, na tempestade. O que significa isso? Que na hora da tempestade Deus quer que você descanse. Aleluia. Né, irmãos? Porque enquanto você está descansando, você está confiando. Deitar e fazer de baixo, guia mansamente as águas tranquilas, refrigerar minha alma, ainda que eu andasse aonde? Pelo vale da sombra da morte. Já vi pessoas dizendo para você que você vai passar no vale da sombra da morte, não sei o que lá. Aleluia. Você, falando isso, eu vou morar para a dona Anitta, que o cachorro mordeu ela. Você já viu a sombra de um cachorro morder alguém? Quando fala do vale da sombra, aleluia, significa que a sombra não tem poder nenhum contra você. Aleluia, né, irmãos? E a Bíblia vai dizer que o aguilhão da morte, já viu a figura da morte com a caveira com a foice? A Bíblia vai dizer que o aguilhão, a foice da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, Ele tirou os nossos pecados. Lembra que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Significa que se o aguilhão da morte é o pecado, e Jesus tirou o pecado, a morte não tem mais aguilhão. Então a morte não tem poder contra o crente. Quem vai dizer aleluia? A morte não tem poder, é só uma sombra. Eu nunca vi a sombra morder alguém. Aleluia. Porque uma das coisas que o crente tem e impede o trabalhar de Deus é o medo. Medo do que vai acontecer, medo do amanhã, medo que vai faltar isso, vai faltar aquilo, medo de má notícia, medo. E a Bíblia vai falar 365 vezes o quê? Não temas. Aleluia. Então isso são coisas que só quem faz é o nosso pastor Jesus Cristo. Quando eu aprendi isso na palavra, eu falei: o quê? Eu vou seguir ao Senhor Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes, aleluia, o homem dentro da própria casa do Senhor tentou me enterrar. O homem pode tentar te enterrar, mas o crente de verdade, ele não consegue enterrar, porque é apenas uma semente que você vai crescer. Você pode dizer aleluia nesta noite? Se tentarem te enterrar, você vai crescer, aleluia, porque crente é uma semente vinda de Deus. E Jesus vai dizer: se o grão não cair na terra, não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá fruto. Aleluia. Morra para o mundo e dê fruto para Deus. Aleluia. Então, para encerrar aqui, amados irmãos, ele vai dizer que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Irmão, se você ler o livro de Colossenses, depois você lê no seu caso, capítulo 2, capítulo 3, vai falar uma coisa tremenda lá. Vai dizer que Jesus, aleluia, ele pegou a cédula que nos era contrária, que nos acusava, ele riscou e cravou na cruz, despojou principais e potestades, que são os demônios, triunfou sobre eles, os expôs publicamente. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que Jesus pegou Satanás, tinha uma lista de dívida dos seus pecados. Você pecou isso, pecou aquilo outro. Ele vem e te acusa diante de Deus. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele te acusa dos teus pecados de noite. A Bíblia diz que Jesus riscou, cancelou os teus pecados e cravou na cruz. Aleluia. Glória a Deus. A conta que você tinha para pagar era muito cara, mas Jesus foi lá e riscou, cravou na cruz. Aleluia. Despojou. O que é despojar, irmão? É você naquela época pegar um soldado, arrancar toda a armadura dele, arrancar todos os bens dele, tomar tudo que ele tem, tomar toda a sua espada, deixar ele pelado sem nada. Jesus despojou os principais da potestade e expôs. O que é expor alguém, irmão? É você pegar alguém e falar assim: aqui ó,
pelado e perdedor, está derrotado, deixar aquela pessoa envergonhada. Jesus fez isso com Satanás, despojou ele, derrotou ele na cruz do Calvário, cancelou nossos pecados, os expôs publicamente. Então aqui está dizendo que o ladrão vem não para roubar, matar e destruir. Aleluia, está falando do homem que quer roubar a tua fé, quer roubar teu dinheiro, quer destruir tua vida espiritual, porque o diabo na verdade não tem poder contra o crente, porque ele já foi derrotado na cruz. Quem pode dizer aleluia? Ele só tem poder contra quem não é crente. Aleluia. Contra o crente ele não tem mais poder. Aleluia. Não tem feitiçaria, não tem macumbaria. Na autoridade do nome de Jesus, a Bíblia diz que o demônio se estremece e ele nos deu poder para pisar serpente e escorpiões. Então nesta noite convido você para ficar de pé em nome de Jesus. Quando ele diz que o ladrão vem senão para roubar e matar e destruir, ele vai dizer que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu já falei sobre isso aqui, mas vou lembrar aqui rapidamente só que a palavra que vida, irmão, no Novo Testamento, tem duas palavras para vida no Novo Testamento, né? Que é bios e também zoe. Bios é quando vai falar da vida das plantas, né? A vida dos animais, a nossa vida natural. Mas quando está escrita essa palavra zoe, que Jesus vai usar aqui no grego, você pode pesquisar na internet, essa palavra significa vida de Deus. Ou seja, Jesus não vai falar, eu vim para dar vida, e vida bios, que é a vida do homem. Não, essa vida ele já te deu há muito tempo, desde que você nasceu, aleluia. Ele vai falar, eu vim para dar vida e vida zoe, que significa vida de Deus, aleluia. Já viu Deus derrotado? Não. Deus, na Bíblia diz que Moisés fez o cântico em Êxodo 15, vai dizer, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, aleluia. O Senhor Jesus veio dar para nós a vida de Deus. O que significa isso? Deus não é derrotado. Você fala assim, mas eu sou. Não, você é vencedor. Você pode dizer, aleluia. O diabo quer que você acredite naquilo que ele diz. O diabo não trabalha na segunda pessoa dizendo assim, tu é isso, tu é aquilo. Não, tu vai falar, quem está falando comigo? Ele fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo para você pensar que é você que está pensando. Isso é guerra espiritual. O diabo quer botar na sua mente, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você ouvir, eu sou isso, não é você que está pensando, aleluia. É o diabo que está colocando. Então saiba que a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou, aleluia. Então o Senhor veio para nos dar a vida de Deus. O que é a vida de Deus, irmão? Vida com abundância, né, irmãos? Vida eterna é a vida de Deus. Deus nunca vai morrer e o crente nunca vai morrer, aleluia. Quando ele morrer, na verdade, só o seu corpo vai tombar. Ele vai falar assim, que maravilha, que bom morrer, voltar com o Senhor, que glória, você vai voar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Quem vai ser triste para quem está na terra, mas quem for para o Senhor, ele vai estar muito feliz. E se, quando eu partir, se você falar, Senhor, traz de volta, eu vou falar, não manda não, Jesus, aqui está melhor. Aleluia, né, irmãos? Então assim, a Bíblia diz que eu veio para nos dar vida, vida com abundância, aleluia. Pare de mendigar amor do homem, amor da mulher, aleluia. Ah, estou triste porque ele me ama, não quero nem saber que ninguém me ama, quero saber se Jesus me ama. Você pode dizer aleluia nesta noite? Quero saber se Jesus me ama, o resto eu não estou nem aí, aleluia. Assim também deve ser você, você tem que não mendigar nada de ninguém. Mulher e homem que tem Jesus não fica mendigando nada de companheiro não, irmão, aleluia. Eu devo amar minha esposa, ela deve me amar, mas eu não passo por isso, né, irmão, aleluia. Você pode estar passando por isso, mas se alguém está passando, irmão, aleluia, você vai falar assim, eu não quero nem saber quem me ama, quem não me ama, quero saber se Jesus me ama. Isso mexe comigo, se eu pensar Jesus me ama, acabou, aleluia. Mas eu sei que Ele me ama, e Jesus também te ama, aleluia. Então pare de mendigar, aleluia. Eu vivo uma vida triste, aleluia. Eu não quero saber não disso, aleluia. O Senhor quer saber que Ele quer te levantar como uma mulher de Deus, e nada vai poder te parar e tirar a sua fé de uma mulher cheia do Espírito Santo, aleluia. Isso pelo contrário, vai fazer dela uma mulher poderosa na terra, aleluia. Vai fazer uma mulher, irmão, que vai ser, vou falar logo para você. Eu quero que Deus levante aqui mulheres para a gente botar aqui uma consagração sábado, aleluia, né? De manhã, um jejum, né? Depois a gente vai ali e come um comendo come um pouco de mortadela, um bolinho com café, aleluia. Mas, né? E quem faz esse trabalho nas igrejas realmente é as varoas, aleluia. E Deus quer levantar varoas de poder e de glória, irmão. Não é essa cara de irmã michuruca, não é Jesus, não sei. Que teu marido é Jesus, aleluia. A Bíblia diz que Ele é nosso noivo e Ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja, aleluia, irmãos. O companheiro, a companheira é algo emprestado, só algo temporal.
Algo que vai passar, irmão. A Bíblia diz que no céu ninguém casa nem se dá em casamento. Aleluia. Aí fica aqueles irmãos, vamos lá na igreja, irmão. Eu não sei, se eu vou, se eu não vou. Será que eu vou ou não vou, Jesus? Aí daqui a pouco é doente, pega mordido pelo cachorro, você vai ter que fazer isso. Aleluia. De qualquer jeito, né, irmão? Aleluia. Então é assim, irmão, aleluia. Deus quer levantar varoas valorosas, irmão, cheio da glória, como Débora, aquela profetisa de Lapidote. E Baraque foi vencer uma guerra. E Baraque Débora era tão poderosa, irmão, que Baraque foi para uma guerra. E Débora falou assim: Baraque, assim diz o Senhor, Deus te deu vitória, vai lá e vence a guerra. E Baraque falou assim: eu não, só vou se tu for comigo. Aleluia. Aí ela falou: ah é? Então tá bom, eu vou contigo, mas essa honra não vai ser para tu. Todos saberão que foi por uma mulher que Deus te deu vitória. Aleluia. Tá? E não foi Débora só profetizou, mas quando chegou lá na frente, o inimigo fugiu de Baraque, entrou na casa de uma mulher chamada Jael. E Jael falou assim: entra, homem de Deus, pode entrar, dorme aqui, tem uma cama. Falou: me dá água. E ela falou: não vou dar água, era um leite bem gelado. Ele bebeu um copo de leite, não bebeu e caiu o sono. Estava vários dias sem dormir na guerra. E quando ele dormiu, ela pegou uma estaca e uma marreta, botou na fronte dele, na cabeça, cravou no chão. Aleluia. Por isso que Débora disse: a glória não vai ser tua, vai ser para uma mulher. Aleluia. E tem mulher aqui que Deus quer te dar glória. Aleluia. Deus quer te encher de glória. Aleluia. E cadê as mulheres que vai dar glória para Deus e vai ser instrumento de justiça na mão do Senhor? Chega de você servir ao homem, serve a Deus com poder e com grande glória. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Sirva ao Senhor. Ele é bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Então nós vamos estar orando. Para encerrar, a Bíblia vai dizer, né, que ele vai dizer: vós não creio que não sois minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem minha voz, conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém pode arrebatar da onde? Das minhas mãos. Aleluia. Da mão do meu Pai. Aleluia. O que significa isso? As ovelhas estão na mão do Senhor. Quando você ouvir um crente falar assim: eu estava na igreja, mas o diabo me tirou, então ele não estava na mão do Senhor. Porque se estamos na mão do Senhor, como é que o diabo vai abrir a mão de Deus, irmão? Aleluia. E tirar a gente da mão do Senhor. Se eu estou na mão de Deus, irmão, ninguém pode abrir a mão do Todo-Poderoso. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Você está na mão do Senhor, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. O diabo trabalha com mentira, irmão. Aleluia. Lembra de Pedro? Está andando por cima das águas, vem, e está lá, a água está dura debaixo dos pés dele, o diabo: isso vai afundar, hein? Olha o vento. Aí é mesmo. Começou a afundar, aleluia. Não ouça as mentiras de Satanás, aleluia. Você não vai naufragar na fé, você vai atravessar, vai chegar do outro lado, aleluia. Aprenda a ouvir a voz do teu pastor, que é Jesus Cristo, aleluia. Ele não está interessado em nada daquilo que você possa dar, aleluia, porque ele já é dono de tudo. Tudo é dele, irmão, aleluia. Dou-lhes a vida eterna. Isso aqui chama-se segurança eterna do crente, aleluia. O diabo não pode roubar a tua salvação, porque foi Deus que deu. Aleluia. O diabo não pode roubar a tua fé, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Aleluia. Ele não pode tirar a tua fé, por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É a palavra a respeito da sua salvação, da sua morte. Cada vez que você ouve falar disso, domingo a Santa Ceia, vem em nome de Jesus para ouvir a palavra de Cristo. Qual é a diferença? Que a palavra de Deus vai de Gênesis a Apocalipse, é uma coisa. A palavra de Cristo é aquilo que diz respeito à sua salvação na cruz, o preço que ele já pagou. Aleluia. Então, irmãos, dou-lhes a vida eterna, que você possa, em nome do Senhor Jesus. Detalhe, ele vai dizer que isso é importante, aleluia. Ele vai dizer que ele vai tirar as ovelhas do curral, vai levar para o aprisco. O curral é onde a ovelha tem dono e é marcada com ferro quente, e come sal, e tem uma pasta, e tome o que o dono te mandar você comer, você come. Come resto, né? Come lavagem, come o que tiver, aleluia. Mas no aprisco é um lugar que fica na frente da casa do dono, geralmente de uma fazenda, e o dono fica conversando com as ovelhas, vai dando um alimento, vai dando um remédio, aleluia. É um lugar de cuidar de ovelhas. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor tira do curral para colocar no aprisco, um lugar de cuidar, aleluia. Né? Então Jesus é aquele que cuida de você. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, te colocando no aprisco, te tirando da cerca dos homens. Diz lá em Gálatas 5, aleluia, já vamos orar já, tá? Em Gálatas 5 diz assim, que Cristo
Já que Cristo nos libertou da servidão dos homens, não torne-se a meter debaixo do jugo da servidão. Ou seja, Jesus já me libertou do jugo do homem, eu não vou mais ficar debaixo do jugo do homem. Aleluia. E sim do jugo de Cristo, porque o jugo do Senhor é suave e seu fardo é leve. Ah, mas está pesado, eu estou triste para a igreja, estou pesado, estou cansado, desanimado. Então você não está com o jugo de Jesus, que o jugo de Jesus é leve. O seu fardo é leve. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Quando chama um crente salvo que está debaixo do jugo de Jesus, ele fica alegre, ele se alegra. Aleluia. Então nesta noite, irmão, sirva o pastor Jesus Cristo, aleluia, porque ele vai na tua frente, aleluia. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que você siga o estranho, aleluia. Ele quer que você, resumindo tudo, ele quer que você seja levantado como uma ovelha dentro do seu aprisco. Sabia, eu estava estudando sobre a curiosidade das ovelhas. Sabia que as ovelhas, a Bíblia diz que elas têm uma inteligência tão grande no comportamento que uma cuida da outra. Elas se automedicam. Depois você vai ver, ela sabe a erva que tem que comer no meio de um grande pasto. Aleluia, né? Aleluia. Ovelha cuida de ovelha. Aleluia. Ovelha gera ovelha. Ovelha não gera bode, não gera cabrito. Aleluia. Ovelha sempre é ovelha. Você pode ver um irmão fraco na fé que você conheça, aí você fala que aquele irmão se desviou, virou cabrito. Não, ela é uma ovelha ainda, só que está desgarrada. Aleluia, né, irmãos? Ela não vai virar cabrito, cabrito é sempre cabrito. Aleluia. Porque quando eu trabalho mais em Madureira, lá tem um mercadão, aquelas pessoas de macumba compram cabrito, né? Compram cabra para fazer sacrifício. E no meio daquela multidão de gente ali, sempre eles escutavam um grito de cabrito e falavam, tá vendo cabrito por aí. Aí passava alguém com um saco assim, um bicho se batendo, né? Porque cabrito berra, irmão, aleluia. Ovelha, Jesus vai dizer que ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ovelha, irmão, ela apanha e faz isso. Cabrito não, eu tô certo, eu vou resolver meu negócio, porque comigo é assim, na faca e na bala. Cabrito. Ovelha se cala e Deus fala por você. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Cale-se que Deus vai falar por você. O Senhor, sempre eu repito, vou repetir mais uma vez. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quando eu falo, Deus não faz. Quando eu me calo, Deus fala por mim. Aleluia. Quando eu trabalho, Deus descansa. Quando eu descanso, Deus trabalha. Aleluia. Então descanse e deixa Deus trabalhar. Fecha teus olhos. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Já que Ele é teu pastor, Deus